Toda mulher esconde esses 3 pontos fracos. E o motivo é simples. Se você descobrir quais são, ela perde o poder sobre você. Isso não é teoria, é psicologia, biologia e estratégia social pura. E o mais perigoso, elas já sabem disso instintivamente. Só quem está no escuro é você. Hoje, eu vou abrir esse jogo. E quando você entender, nunca mais será manipulado por uma mulher. Mas atenção, só faz sentido continuar aqui se você tiver coragem de enxergar a realidade como ela é. Se existe algo que uma mulher nunca vai admitir, mas que molda grande parte do seu comportamento, é o medo de perder sua atratividade. Esse medo não é apenas superficial. Ele está enraizado na biologia, na psicologia evolutiva e na estrutura social que nos cerca. Desde os primórdios da humanidade, a sobrevivência das mulheres esteve fortemente ligada à sua capacidade de atrair e manter a atenção de um parceiro de alto valor. Isso porque, ao contrário dos homens, que podiam espalhar seus genes indefinidamente, as mulheres tinham um tempo biológico limitado para gerar descendentes. O antropólogo David Buss, em sua obra The Evolution of Desire, explica que a juventude e a beleza feminina sempre foram sinais biológicos de fertilidade e saúde. Ou seja, quanto mais jovem e atraente, maiores as chances de garantir proteção e recursos de um parceiro de alto status. Agora, avance para os tempos modernos. A biologia continua a mesma, mas a sociedade mudou drasticamente. Hoje, a mulher, em regra, não precisa mais de um homem para sobreviver financeiramente, mas isso não elimina o impacto psicológico desse medo. Pelo contrário, ele se intensificou. Em um mundo onde a competição feminina nunca foi tão agressiva, com redes sociais, filtros, cirurgias plásticas e um mercado sexual globalizado, qualquer mulher sabe, consciente ou inconscientemente, que sua atratividade tem prazo de validade. E aqui está o ponto frágil. Diferente dos homens, cujo valor tende a crescer com o tempo, à medida que acumulam experiência, status e poder, a mulher sente que seu relógio está contra ela. Cada aniversário que passa, cada nova ruga que surge, cada mulher mais jovem e atraente no ambiente social, ativa esse medo. Isso gera ansiedade, insegurança e um comportamento baseado na validação constante. Isso explica por que tantas mulheres buscam atenção incessante, seja através de curtidas, mensagens, interações superficiais ou até mesmo mantendo ex-parceiros orbitando ao redor delas. Isso não significa que elas querem esses homens de volta. Significa que elas precisam saber que ainda podem tê-los. O psicólogo Jordan Peterson aponta que a validação social feminina está intrinsecamente ligada à sua percepção de valor. Ela não quer apenas se sentir bonita, ela quer que o mundo reafirme isso constantemente. E é aí que muitos homens caem na armadilha. Eles confundem o desejo feminino por atenção com interesse genuíno. Mas a realidade é que muitas mulheres querem apenas a validação, não o homem em si. É por isso que algumas delas nunca estão sozinhas, mas ao mesmo tempo dizem que nenhum homem presta. A verdade é que elas não temem a falta de um parceiro, mas sim a falta de atenção, porque a ausência de atenção significa a perda do seu valor social. E aqui está um detalhe brutal: esse medo nunca desaparece. Ele pode ficar adormecido durante a juventude, quando a atenção masculina é abundante, mas volta com força total conforme os anos passam. A mulher que hoje rejeita um homem com desdém pode ser a mesma que, anos depois, tenta reencontrá-lo, porque percebeu que não tem mais tantas opções. Agora que você entende que o medo da mulher de perder sua atratividade é um dos motores do seu comportamento, a questão é: como você pode virar o jogo a seu favor? A resposta é simples. Faça com que ela sinta que pode te perder. Esse medo é a chave para manter o interesse e a atração feminina, porque uma mulher só valoriza aquilo que não tem garantido. Se ela percebe que você está sempre ali, disponível, previsível, a atração morre.
Isso acontece porque, no fundo, a mulher quer aquilo que outras mulheres desejam. Um homem que se comporta como um prêmio não precisa correr atrás. Ele é disputado. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Quando uma mulher sente que está perdendo o controle sobre um homem, ela ativa mecanismos emocionais para recuperá-lo. Pode ser através de testes, jogos psicológicos ou até mesmo provocando ciúmes. Mas o erro da maioria dos homens é cair nesse jogo e reagir exatamente como ela espera. Se ela percebe que pode manipular suas emoções com facilidade, ela te classifica como um homem de baixo valor. O segredo, então, é não reagir. O poder da indiferença estratégica entra aqui. Quando uma mulher percebe que você não está desesperado por atenção, que você não se dobra diante de suas manipulações e que sua validação não é gratuita, algo muda. Ela começa a sentir que precisa te conquistar. E o que era um jogo de controle se torna um jogo de atração. Agora, ela começa a investir. Ela começa a testar sua importância na vida dela, porque o medo da irrelevância é mais forte do que qualquer outra emoção. E o mais interessante, isso funciona em qualquer estágio da interação, seja no início de uma conquista, dentro de um relacionamento, ou até mesmo quando uma mulher tenta te testar para ver até onde ela pode ir. Sempre que você reage menos do que ela espera, sempre que você não se mostra afetado pelas jogadas emocionais, você sobe no ranking de valor. Porque, no fundo, mulheres não respeitam homens que podem controlar emocionalmente. Elas se atraem por aqueles que não são manipuláveis. Esse é um jogo de poder. E a partir do momento que você entende como funciona, você nunca mais vai se comportar como um homem desesperado por atenção. Você se torna aquele que tem o controle, e a mulher percebe que precisa te conquistar, porque se não fizer isso, outra fará. Mas se você acha que esse é o único medo que define o comportamento feminino, está enganado, porque se o medo da perda da atratividade já é forte, o medo da solidão e da insegurança emocional é ainda mais profundo. E é sobre isso que falaremos agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Eu conheço os 3 pontos frágeis. Eu te agradeço antecipadamente, você é o além da média. Se existe um medo que assombra toda mulher, mais do que a perda da atratividade, é o medo de ficar sozinha. Esse medo não é apenas emocional, é biológico e social, moldado por milhares de anos de evolução. A neurocientista Louann Brizendine, autora de The Female Brain, explica que o cérebro feminino é estruturado para priorizar conexões sociais e emocionais de forma muito mais intensa do que o masculino. Isso significa que, enquanto um homem pode encontrar propósito e satisfação em trabalho, conquistas ou hobbies, a mulher tem uma necessidade visceral de se sentir conectada e validada emocionalmente. Isso acontece porque, historicamente, mulheres que eram rejeitadas ou isoladas tinham menos chances de sobrevivência. O medo da solidão, portanto, não é apenas psicológico, ele é instintivo. E é exatamente por isso que, apesar de toda a conversa moderna sobre independência feminina, as mulheres ainda priorizam relacionamentos acima de qualquer outra coisa. Não é coincidência que a maior fonte de angústia para muitas mulheres seja a incerteza emocional dentro dos relacionamentos. Enquanto o homem pode simplesmente se afastar quando algo não dá certo, a mulher sente um peso muito maior quando enfrenta a possibilidade de perder um parceiro. Isso acontece porque, no fundo, ela não quer apenas um relacionamento, ela quer segurança, estabilidade e previsibilidade. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais um homem demonstra ser emocionalmente previsível e disponível, mais ele ativa o desinteresse feminino. Isso porque a mulher precisa sentir que seu parceiro é emocionalmente forte e difícil de abalar. O sociólogo Erving Goffman, um dos maiores estudiosos da interação social, descreveu esse fenômeno como a gestão da impressão. Quanto mais um indivíduo demonstra autossuficiência e domínio sobre suas emoções, maior é o respeito que ele inspira nos outros.
No contexto dos relacionamentos, isso significa que um homem que não precisa da mulher para manter sua estabilidade emocional se torna mais valioso aos olhos dela. E é aqui que muitos homens erram. Eles acham que para manter uma mulher ao seu lado, precisam estar sempre disponíveis, sempre presentes, sempre reafirmando seu amor. Mas a realidade é brutal. Quanto mais garantido um homem é, menos ele é valorizado. Isso acontece porque, para uma mulher, a segurança emocional não vem de palavras bonitas ou de promessas vazias. Ela vem da percepção de que seu homem é sólido, independente e impossível de ser abalado. E agora vem a parte que realmente importa. Como você usa esse conhecimento a seu favor? A resposta está na liderança emocional e no controle da dinâmica. Se uma mulher sente que tem domínio total sobre um homem, ela perde o interesse. Isso não significa ser frio ou distante, mas sim ser um homem que define os termos da relação e não reage emocionalmente a cada variação de humor dela. Isso significa que quando ela cria drama, você não entra no jogo. Quando ela te testa, você não reage de forma carente ou insegura. Quando ela tenta te provocar para ver sua reação, você mantém sua postura. Porque, no fundo, o que realmente dá segurança emocional para uma mulher não é um homem que se ajoelha diante dela, mas um homem que ela sabe que é forte o suficiente para não se curvar. E é exatamente essa força emocional que faz com que o medo da solidão dela jogue a seu favor. Se ela percebe que você não precisa dela para ser emocionalmente estável, o instinto dela vai ativar um medo ainda maior, o medo de perder um homem raro. E é aí que o jogo vira. Agora, é ela que começa a lutar pela sua atenção, pelo seu respeito, pelo seu compromisso. E se você souber como manter essa posição, você nunca mais será um homem descartável. Porque no final das contas, as mulheres sempre correm atrás dos homens que elas sentem que podem perder. Mas ainda há um terceiro medo que precisa ser explorado. Um medo ainda mais profundo, porque não é apenas instintivo, é um conflito interno que destrói a mente feminina. E é sobre isso que falaremos agora. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. A mulher moderna vive um dilema que ela mesma raramente admite. De um lado, a sociedade a incentiva a ser independente, forte, autossuficiente, a não precisar de homem algum. Do outro, sua própria biologia e instintos a puxam na direção contrária. Ela pode ter uma carreira brilhante, status e dinheiro, mas, no fundo, a necessidade de um homem que a lidere ainda está ali. Esse conflito cria uma fragilidade silenciosa, mas que, se compreendida, pode ser usada a favor do homem que sabe jogar. A antropóloga Helen Fisher, especialista em biologia do amor, explica que, apesar das mudanças sociais, a estrutura cerebral feminina ainda responde aos mesmos padrões de milhares de anos atrás. No passado, as mulheres dependiam diretamente dos homens para proteção e provisão. E essa dependência criou um instinto profundo de buscar parceiros que transmitam segurança e liderança. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade moderna programou a mulher para rejeitar essa ideia, para provar que pode fazer tudo sozinha. O resultado? Uma geração de mulheres que desejam um homem forte, mas que, ao mesmo tempo, lutam contra esse desejo. Isso explica por que tantas mulheres dizem que querem um homem sensível, compreensivo e emocionalmente aberto, mas, quando encontram um, acabam rejeitando. Elas não querem apenas um provedor financeiro ou emocional. Elas querem um líder. Mas como a narrativa atual tenta negar esse desejo, muitas acabam se sabotando e sabotando seus relacionamentos por não entenderem a própria natureza. Esse conflito também justifica o comportamento contraditório de muitas mulheres. Elas dizem querer independência, mas no fundo esperam que o homem tome a frente. Elas falam sobre igualdade, mas continuam testando os homens para ver se eles têm a força necessária para controlá-las emocionalmente. Esse paradoxo se manifesta em pequenos detalhes. A mulher que ganha dinheiro,
mas quer que o homem pague o jantar, a que prega a liberdade, mas sente atração por um homem que impõe limites, a que afirma que não precisa de ninguém, mas não suporta a ideia de estar sozinha. E aqui vem a parte que a maioria dos homens ignora. Esse conflito é uma fraqueza que pode ser explorada a seu favor. Se uma mulher quer um líder, mas não pode admitir isso, a solução é simples. Você assume essa posição sem pedir permissão. Muitos homens tentam negociar sua autoridade, buscam aprovação feminina para tomar decisões, perguntam o tempo todo o que elas querem ou deixam que a mulher dite o ritmo da relação. Esse é um erro fatal. Porque se a mulher sente que precisa ser a líder do relacionamento, ela perde o respeito. O jogo certo é diferente. Você impõe sua presença. Você decide os rumos da relação. Você não discute sobre sua posição. Você apenas a ocupa. E o detalhe mais importante? Você não reage quando ela tenta desafiar essa dinâmica. Porque ela vai testar, ela vai provocar, vai dizer que não precisa de um homem mandando nela. Mas no fundo, ela quer um homem que tenha coragem de fazê-lo. Isso significa que quando ela se rebelar contra a sua liderança, você não se justifica, não pede permissão, não recua. Se ela se irritar porque você tomou uma decisão sem consultá-la, você mantém sua postura. Se ela disser que está acostumada a comandar, você não entra no jogo emocional. Porque no momento em que você tenta provar que é um líder, você já perdeu. Liderança não se explica, se demonstra. E quando você domina essa arte, algo curioso acontece. A mulher, que antes parecia indomável, começa a se acalmar ao seu redor. Porque no fundo, ela quer alguém que assuma o controle da relação para que ela possa relaxar em sua feminilidade. A única razão pela qual ela finge que não quer isso é porque a maioria dos homens não tem coragem de ocupar esse espaço. E aqui é importante deixar algo claro. Não se trata de agressividade, mas de postura. Liderança não é sobre gritar, impor medo ou ser autoritário. Pelo contrário, os homens verdadeiramente dominantes são calmos, seguros e inabaláveis. Eles não precisam se exaltar porque sua presença já transmite autoridade. Quando falamos de assumir o controle, estamos falando de um comportamento firme e natural, não de imposição forçada. O objetivo não é sufocar a mulher, mas permitir que ela relaxe sabendo que está ao lado de um homem que sabe o que quer e para onde está indo. Se você entende esse jogo, você já está na frente de 99% dos homens. Porque enquanto os outros se ajoelham tentando provar que são bons o suficiente, você simplesmente se torna o homem que ela sente que precisa seguir. Agora você entende o que realmente acontece nos bastidores da mente feminina. Esses 3 pontos frágeis não são teorias soltas, são padrões reais que governam os relacionamentos e explicam muito do comportamento feminino. E o homem que entende isso não só para de ser manipulado, como também passa a jogar o jogo de forma estratégica, sabendo exatamente como se posicionar. Aqui, no Além da Média, nossa missão é simples: transformar homens comuns em homens de alto valor. Homens que entendem as regras do jogo, que não caem em armadilhas emocionais e que assumem o controle das próprias vidas. Esse conhecimento não é para qualquer um, é para aqueles que querem estar no topo. Se você chegou até aqui, significa que você faz parte desse grupo seleto. Então agora, eu quero que você comente aqui embaixo, qual desses 3 medos você já percebeu nas mulheres ao seu redor? Vamos fortalecer essa comunidade, trocar ideias e elevar o nível do nosso jogo. E claro, se esse conteúdo abriu sua mente, já deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse conhecimento precisa alcançar mais homens. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui nós vamos além do óbvio, além do comum, nós vamos além da média.